Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um programa Vida e Missão. Eu tenho certeza que vocês estavam aí com muita saudade, né? Mas antes que vocês morressem de saudade, a gente voltou de novo com mais uma edição, né? Uma edição mensal do nosso programa Vida e Missão. Bom, para quem não sabe, está chegando agora, o programa Vida e Missão é um programa que vai ao ar todos os meses aqui no nosso canal, né? Do Grupo Arte em Missão. É um programa que tem um viés onde a gente conversa, onde a gente dá dica de culinária, a gente tem dica de saúde, enfim, várias coisas bacanas. E todos os meses a gente espera sempre vocês aqui com convidados variados, com assuntos variados, polêmicos, assuntos da igreja, assuntos do dia a dia, enfim, para a gente conversar um pouquinho e descontrair esse nosso final de semana. Bom, hoje os meus convidados são o Carlos, seminarista. Eu vou conversar também com a Jane e com o Fernando da Pastoral Familiar. E tem uma participação especial do Bruno Martini, ginasta da cidade, né, ex-ginasta aqui da cidade de Barra Mansa, que vai falar um pouquinho pra gente sobre esporte, vai falar também um pouquinho, né, dessa experiência com campeonatos mundiais e etc. Bom, no dia de hoje, dia 11 de setembro de 2021, o nosso pensamento do dia é: momentos bons e ruins fazem parte da vida. A diferença é que um marca e o outro ensina. Então, que a gente guarde esse pensamento do dia. Momentos bons e momentos ruins sempre vão fazer parte das nossas vidas. O que você vai fazer com eles é aonde está a diferença. Um vai te marcar para sempre e o outro tem a capacidade de te ensinar. Se você vai aprender ou não, depende de você. Sejam bem-vindos, o programa Vida e Missão está no ar. Bom, neste 11 de setembro, a Igreja Católica celebra a memória de São João Gabriel Perboire. Ele nasceu em 1802 na França, numa família de agricultores profundamente cristã. Era o primeiro dos 8 filhos, né, do casal, sendo educado para seguir a profissão do pai. Mas o menino era muito piedoso, demonstrando desde a infância sua vocação religiosa. Assim, aos 14 anos, junto com 2 de seus irmãos, ingressou na congregação da missão fundada por São Vicente de Paulo. João Gabriel recebeu a ordenação sacerdotal em 1826, ficou alguns anos em Paris como professor e diretor nos seminários vicentinos, porém, seu desejo era ser um missionário na China. Entretanto, ele foi denunciado e preso na perseguição de 1839. Permaneceu 1 ano no cativeiro, sofrendo torturas cruéis, até ser amarrado a uma cruz e estrangulado no dia 11 de setembro de 1840. Beatificado em 1889, João Gabriel foi proclamado santo pelo Papa João Paulo II em 1996. Ele se tornou o primeiro missionário da China a ser declarado santo pela Igreja. Hoje também fazem 20 anos do atentado às Torres Gêmeas de 2001. Os ataques de 11 de setembro foram uma série de ataques suicidas coordenados, matando 2.996 pessoas, usando 4 aviões sequestrados por 19 membros da Al-Qaeda. 2 aviões caem no World Trade Center, em Nova York. Um terceiro cai no Pentágono, no condado de Arlington, na Virgínia, e um quarto em um campo perto de Shanksville, na Pensilvânia. Triste, né? Hoje também é dia do Cerrado. Que alegria. Bom, hoje a gente vai começar o nosso programa de forma diferente. Eu não sei se vocês perceberam, mas no nosso programa do mês passado nós tivemos a participação com a dica de culinária da Edna Cruz, né, da Diná, como nós conhecemos. E apesar da receita estar maravilhosa, eu ter experimentado, o pessoal da equipe também experimentou, nós tivemos um pequeno problema com o vídeo da receita e, como vocês puderam perceber, ele já foi postado na íntegra, né, o passo a passo da receita no nosso canal, aqui na nossa playlist do programa Vida e Missão. E aí, só que chegaram algumas mensagens, as pessoas ficaram empolvorosas, porque acharam que o Dica de Culinária seria a minha pessoa fazendo uma receita. Olha, vejam só. E algumas pessoas dizem, poxa, que legal, a gente gostou da dica, mas a gente achou que era você que ia cozinhar, no estilo Ana Maria Braga, numa cozinha e tal. E aí, apesar de eu saber cozinhar, não temos essa estrutura para fazer isso aqui. Mas
para matar a curiosidade e o desejo de todos, eu preparei com muito carinho uma receita de culinária para este programa, que é uma broa de fubá, que por sinal está uma delícia. E aí vou agora ensinar para vocês o passo a passo dessa receita. Gravei um videozinho na minha casa, abri as portas da minha casa, minha cozinha para vocês. E aí fiz a receita. Espero que vocês façam também. Digam se gostou ou não. Depois coloca aí nos comentários se vocês gostaram ou não. Vamos à receita. É uma broa de fubá. Simples, simples de fazer. Vamos lá. Você vai usar 240 gramas de fubá, 120 gramas de farinha, 120 ml de óleo, 250 ml de leite, uma colher de sopa de essência de baunilha, uma colher de fermento em pó, 200 gramas de açúcar, erva doce a gosto, uma pitada de sal, 4 ovos, e aí você tem que ter aí uma forma untada, né, já preparada para você colocar a massa, e o forno tem que estar pré-aquecido em 200 graus. Essa receita vai ficar aí no forno mais ou menos cerca de 30 a 35 minutos. Bom, como prometido, agora a produção vai colocar para vocês a receita, o passo a passo da receita do videozinho que eu gravei. Coloca aí, produção. Oi pessoal, tudo bem? Olha que alegria estar aqui com vocês para ensinar para vocês essa receita, né? Uma receita simples que a gente vai fazer hoje, é uma receita de uma broa de fubá muito facinho de fazer. Todo mundo sabe fazer broa de fubá, mas eu quero dar aqui para vocês a minha dica, a minha receita. Quero já de antemão agradecer ao Marlon, que está fazendo hoje o papel de filmmaker, filmando aí toda a receita. E vamos lá então para o passo a passo, vou mostrar para vocês os ingredientes e o passo a passo direitinho para a gente fazer essa broa de fubá, que vai ficar uma delícia. Bom, o que a gente vai precisar para a gente fazer essa broa de fubá? A gente vai precisar de 4 ovos inteiros, nós vamos precisar de 200 gramas de açúcar, nós vamos precisar de 120 ml de óleo de soja, nós vamos precisar de uma colher de sopa de baunilha, né, de essência de baunilha, nós vamos precisar de 250 ml de leite, uma colher de sopa bem cheia de fermento, né? Fermento em pó, uma pitada de sal, nós vamos precisar também de erva doce, né? Um pacotinho de erva doce, e nós vamos precisar de uma misturinha que dá um total de 360 gramas, né? Então, nós vamos colocar aí 240 gramas de fubá e os outros 120 gramas de farinha de trigo. Bom, lembrando, galerinha, o seguinte, que vocês podem fazer todo esse processo na mão, né? Mas, obviamente, eu vou usar a minha batedeira, mais fácil. Mas vocês podem fazer todo esse processo na mão, tá? Vocês vão precisar também de uma forma já untada. Essa daqui não faço a mínima ideia que diâmetro que tem, tá? Mas ela deve ser aí mais ou menos uma forma de 30 centímetros por 10 de altura, tá? E o forno tem que estar pré-aquecido já em 200 graus. Bom, então é o seguinte, gente, a gente vai colocar os 4 ovos, vai bater eles, tá? Até eles ficarem bem homogêneos e formar como se fosse uma natazinha. E depois, já logo na sequência, a gente vai acrescentar o açúcar. Bom, vocês estão vendo ali, né, como é que ficou bem branquinho lá, ó, bem, né? Agora a gente vai acrescentar uma colher de sopa de essência de baunilha. A gente vai acrescentar também logo aqui na sequência a pitada de sal, uma pitadinha de sal. Vamos acrescentar o óleo e o leite. E depois, logo na sequência, a gente vai acrescentar a misturinha de fubá e farinha. E aí eu volto aqui para a gente poder acrescentar a erva doce e depois, na sequência, o pó royal. Bom, então é isso, pessoal. Tá ali já a misturinha de todos aqueles ingredientes que a gente falou. Agora a gente vai colocar o fermento em pó e a gente vai colocar também a erva doce. A erva doce você pode colocar a gosto, de acordo com, né, o que o pessoal aí da sua casa, da Total, tá acostumado a comer. Aqui a gente vai colocar bastante, porque a gente gosta bastante de erva doce. E o fermento em pó. A gente tem que falar fermento em pó, porque no momento nós ainda não estamos sendo patrocinados. Mas em breve, se a gente, né, puder patrocinar, a gente fala a marca. E a gente vai bater mais um pouquinho e daqui a pouco a gente passa para forma e aí a gente leva no forno.
Bom, então pessoal, esse daí é o resultado da nossa broa de fubá, nossa broa de milho. Ela ficou mais ou menos, né, uns 35 minutos no forno, tá bom? E aí agora vou cortar aqui, ó, um pedacinho para vocês verem o resultado. Olha bem como que ficou fofinha a erva doce ali. Espero que vocês façam, espero que vocês gostem e depois vocês colocam pra gente aí nos comentários o que vocês acharam. Bom, vocês viram aí que delícia, né? Que ficou a receita. Olha, eu atacando na cozinha de Ana Maria Braga. Bom, a receita tá aqui, né? Eu trouxe para o programa para vocês verem como que ficou. Que por sinal não foi porque eu fiz, não, mas vamos combinar, né? Ficou maravilhosa. Olha essa textura, gente. Olha isso, pelo amor de Deus. Imagina, calcula. E aí, eu não vou comer agora, porque o meu convidado já está ali esperando, inclusive, eu tô com água na boca até, coitado. Mas, depois eu vou comer, o convidado também vai experimentar a receita, mas eu vou dar aqui para alguém da minha produção experimentar. Experimenta aqui, produção. Que aí vocês vão dizer se ficou bom ou se ficou ruim. Pode comer, fica à vontade. Pessoal da produção, quem que vai experimentar aí? Fala para mim quem que vai ser a cobaia. O Alisson que vai ser a cobaia? Então o pessoal da produção vai experimentar ali pra gente saber que agora é a hora da prova dos 9, porque bonito ficou, né? Vamos saber se realmente ficou gostoso. E aí, Alisson, tem a aprovação? Não sai som, já a boca tá cheia. Isso já é um... Tá aprovado? Tá aprovado. Então, muito bem. Façam aí também, vocês em casa, tá? E aí, depois vocês coloquem aí nos comentários se vocês gostaram, se deu certo, se não, deixa aí as dicas de vocês. Bom, vamos então ao que interessa. Neste dia eu recebo aqui como primeiro convidado o Carlos Najib, que é seminarista, e a gente vai conversar um pouquinho sobre o mês da Bíblia. Setembro é o mês da Bíblia, e aí nós vamos conversar um pouquinho sobre o mês da Bíblia. Então, vamos lá. Boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, eu agradeço o convite e é uma alegria estar aqui com o Carlos. Bom, então vamos lá. Boa tarde, Carlos. Seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, eu agradeço o convite de estar aqui com cada um de vocês, apresentando e falando um pouco sobre as Sagradas Escrituras. Carlos, vamos lá. Antes da gente falar sobre a Bíblia, vamos por partes, né? Primeiro, quantos anos você tem? E você é de Barra Mansa mesmo, né? Certo, eu tenho 25 anos, sou natural daqui de Barra Mansa e estou no ano propedêutico. O ano propedêutico é o primeiro ano da formação no seminário. Ele é uma espécie de adaptação entre casa e seminário, para que depois o seminarista possa prosseguir com os estudos em filosofia e teologia. Entendi. E assim, da onde surgiu esse seu desejo de estudar, né, para ser padre, enfim? Foi do convívio familiar, foi influência, foi catequese, foi comunidade? Foi trabalhando dentro da própria comunidade, né? Então, exercendo os ministérios na liturgia, ajudando nas pastorais, eu senti esse desejo esse chamado de ingressar no seminário. Então, foi bem natural, né? Então, a gente vai caminhando, vai vendo as próprias inclinações, vai vendo, né, a alegria que dá e eu decidi então fazer essa experiência no seminário. Bacana. Bom, então vamos lá. Primeiro passo, assim, Bíblia, né? Todo mundo fala, a Bíblia. Da onde vem a palavra Bíblia? Então, o termo Bíblia, ele vem, na verdade, do grego, ta Bíblia, quer dizer uma grande biblioteca. A gente está acostumado com a Bíblia cabendo nas nossas mãos, né? Mas, na verdade, antes da imprensa e antes do papel, a Bíblia eram, na verdade, vários pergaminhos, cada um sendo um livro. Então, os pergaminhos, na verdade, em geral, eram usados pele de algum animal, né, o couro, que eram escritos. Então, eles eram uma verdadeira biblioteca, imagina, uma estante com 72 rolos. Então, era, de fato, como é ainda, uma grande biblioteca da fé. Bacana. A Bíblia, ela, como você acabou de dizer, não é uma única obra, né? Mas ela é uma coleção de obras, né? De vários autores, né?
Como que se deu a escolha desses autores para se tornar o livro que a gente conhece hoje? Então, a Bíblia, na verdade, esses livros foram escritos durante um longo espaço de tempo, né? O livro mais antigo da Bíblia é o livro do Êxodo, que está em torno aí de 10 séculos antes de Cristo, ou seja, 1000 anos antes de Cristo. E eles foram escritos a partir da experiência do povo de Deus, né, com contato com Deus mesmo. Então, esses relatos eram colhidos e depois a tradição, primeiramente a tradição judaica, para os livros do Antigo Testamento, foram selecionando aqueles livros que eram considerados como inspirados, e depois esses livros do Antigo Testamento foram confirmados pela tradição da igreja. Já no Novo Testamento, depois da vinda de Cristo sobre a Terra, várias pessoas passaram a escrever sobre a vida de Cristo, né, que são os evangelhos, e a igreja foi selecionando então aqueles evangelhos que eram tidos como divinamente inspirados, né? E também as cartas, né, dos apóstolos, que eram enviadas às comunidades de diversas regiões. Foram coletadas, via-se que tinha ali a mão de Deus e foram conservadas como algo que podia instruir o povo, né, a conhecer melhor nosso Senhor. Então a resposta é a tradição da igreja, a igreja que, na sua sabedoria, na sua vivência, escolheu os livros. Entendi. A gente sempre, quando faz uma pesquisa, o pessoal daqui da produção do programa sempre ajuda muito nessas pesquisas. Quando a gente foi pesquisar sobre a Bíblia, a gente não achou assim, nenhum fato polêmico, né, envolvendo a Bíblia. Exceto por um relato que John Wycliffe produziu a primeira tradução de toda a Bíblia, do latim para o inglês. E depois o William Tyndale produziu a primeira edição impressa do Novo Testamento em inglês. E aí é dito que ambos foram condenados à fogueira. Por que se deve isso? Assim, pela heresia de ter traduzido algo tão sagrado, ou enfim, pela tradução que foi feita que não correspondia à realidade? Na verdade, esses dois eram padres, inclusive, eram intelectuais, teólogos, estudiosos, mas na obra teológica deles, no discurso acadêmico deles, eles atacavam alguns pontos da doutrina católica, principalmente a questão do papado, do primado do Papa sobre a Igreja, né? Nós católicos cremos que o Papa é o sucessor de São Pedro, então ele tem essa primazia, ele tem esse poder supremo, superior sobre a Igreja. Então, ele contestava bem, o John Wycliffe, né? Contestava o poder papal e defendia um poder mais local. Então, ele também tinha um quê de nacionalismo naquelas teses dele. Outra questão que ele colocava era a questão das propriedades da igreja. Ele defendia que a igreja não devia ter propriedade nenhuma. E de que as Sagradas Escrituras eram a única fonte da revelação para a fé, que é a tese que surgiu 100 anos depois com o protestantismo. Tanto que o John Wycliffe é tido como o precursor do protestantismo, né? Então, esse conceito de sola escritura que Lutero colocou depois, de que a Bíblia é a única fonte de inspiração. Nós católicos, nós cremos que a revelação ela tem 3 fontes. As Sagradas Escrituras, que é a Bíblia, a tradição e o magistério da igreja. E o protestantismo, então, renega esses 2 últimos, né? Então, por isso que as ideias dele foram condenadas. Só que, e outra coisa que a gente precisa entender bem sobre essa questão da tradução da Bíblia, do povo ter a Bíblia na mão, porque isso é um ataque muito comum, né? De que a igreja não deixava o povo ler a Bíblia. Acontece que, no contexto da Idade Média, isso aí já na Baixa Idade Média, século XIV, né? Já estava na Baixa Idade Média, indo para a Idade Moderna. Sim. A imprensa ainda não tinha surgido, estava começando a surgir, então ter livros era algo muito caro. Como eu disse, os livros eram pergaminhos, eram escritos manualmente, um a um, normalmente eram monges copistas que iam lá e transcreviam, copiava o texto um a um. Em alguns momentos também ter acesso a livros, né, a sabedoria, eram considerados atos de transgressão, né, assim, porque você acabava obtendo conhecimento que num determinado momento estava só na mão de alguns poucos, né? Não eram todas as pessoas que tinham esse acesso. Então, ter conhecimento era algo caro e também, por ser caro, era algo elitizado, né? Não era algo
como nós temos hoje, né, graças a Deus, uma sociedade onde as pessoas sabem ler, sabem escrever, onde o acesso a livros é barateado, né, ou a gente até com a questão do mercado digital, a gente lê livros de graça até em alguns casos, mas naquela época não, ter livros era algo muito caro e era algo muito restrito, né, e é bom entender essa questão do latim também. O latim era a língua intelectual da época. Então, era usado, na verdade, em todo o meio acadêmico, utilizava o latim. Se a gente fazer uma analogia com o tempo presente, é como o inglês hoje. O inglês tem esse papel que o latim tinha no passado, de ser uma língua universal, de ser uma língua científica, né? Então, por isso tudo, claro, dificultava, sim, o acesso das pessoas mais simples, né? E é claro que como no meio católico, a Bíblia realmente ela não demorou para ter esse alcance maior nas mãos do povo, mas foi algo que a igreja ao longo do tempo então procurou reverter, procurou assim aprimorar, melhor dizendo, né? Então acho que é isso também. A igreja ela vê os fatos, vê as transformações e ela vai se adaptando para que o evangelho alcance, né, as pessoas de uma forma mais efetiva. Entendi. A Bíblia, né, tem uma outra questão aqui. A Bíblia, ela é o livro mais vendido da história, com vendas totais superiores a 5 bilhões de cópias. E aí agora é uma pergunta um pouco mais pessoal, assim, por que você acha que a Bíblia é um livro tão procurado, assim, na sua visão? O que você imagina? Então, o primeiro ponto que a gente tem que colocar é que o cristianismo, ele independente de ser católico ou protestante, ele é a religião majoritária no mundo. É a maior religião do mundo ainda, né? O Islã está chegando perto. Então, tem uma grande população interessada. E o ser humano ele tem uma sede de Deus. Ele tem uma vontade natural de conhecer a Deus, de estar próximo de Deus. Todos nós temos isso dentro de nós. Então, as pessoas procuram a Deus e também procuram respostas, né? Porque a Bíblia ela não é um livro morto ou um livro que retrata simplesmente um acontecimento passado, mas é um livro vivo que traz, a partir da experiência dos apóstolos, a partir da vida de Cristo, dos profetas, mensagens para o dia de hoje, para a nossa vida, né? Então, as pessoas têm sede disso. Entendi. E aí a gente chega um pouco no cerne da questão, né? De que por que setembro é considerado pela igreja o mês da Bíblia? Então, no dia 30 de setembro é celebrada a memória de São Jerônimo. São Jerônimo foi um grande estudioso das Sagradas Escrituras, da Bíblia. E ele é muito célebre, muito notável, porque ele traduziu a Bíblia do grego para o latim. Ou seja, no mundo da antiguidade, a linguagem mais conhecida, mais falada, era o grego. Depois, com o crescimento do Império Romano, então o latim tomou esse espaço que era do grego. Então, São Jerônimo traduziu a Bíblia para o latim, numa edição que a gente conhece como Vulgata, né? Vulgata vem do termo latim, né, vulgar, que seria popular. Então, é em linguagem popular, mostrando que a igreja nunca quis esconder a Bíblia. Tinha esse interesse de traduzir e de dar acessibilidade, sim, com as limitações da época, claro. E aí, por dia 30 ser celebrado o dia de São Jerônimo, como ele foi o tradutor, né, vamos dizer assim, para uma linguagem mais ampla, passa a ser então considerado pela igreja o mês de setembro dedicado ao mês da Bíblia, para as famílias, para as igrejas se voltarem um pouco mais para o cuidado com a própria palavra, né, com a Bíblia em si, enfim. E aí eu te faço uma pergunta, qual a importância... Não, antes de eu te fazer essa pergunta, eu vou fazer uma outra que talvez seja um pouco polêmica, mas que quando você fala de Bíblia, todo mundo sempre traz esse questionamento. A pessoa ler o livro do Apocalipse todinho, do início ao fim, fica maluca verdadeiramente? Então, o livro do Apocalipse, ele mexe com um pouco a imaginação das pessoas, né? Eu mesmo, quando criança, peguei o livro do Apocalipse para ler, né? Mas a resposta é dizendo que o livro do Apocalipse não deixa ninguém louco. Não. Ele é um livro revelado por Deus e que tem informações importantes para cada um de nós. Só que ele tem uma linguagem que a gente chama de linguagem apocalíptica, uma linguagem
que fala dos acontecimentos futuros, né? A palavra Apocalipse quer dizer revelação. Só que essa linguagem apocalíptica na Bíblia, ela utiliza de várias figuras, de várias expressões de imagens para retratar um outro acontecimento. Ou seja, que que está escrito ali não é algo literal. E aí, quando nós vamos ler as Sagradas Escrituras, nós temos que ter em mente as características de cada livro, né? Então, na Bíblia, nós temos livros históricos, temos os livros do Pentateuco, que são os primeiros livros da Bíblia, temos os livros sapienciais, que são livros de sabedoria, por exemplo, como os Salmos, temos os livros dos profetas, temos os Evangelhos, as cartas. Cada livro ele tem que ser encarado e interpretado de acordo com o seu estilo literário. Então, a pessoa, para ler adequadamente, de uma forma correta, ela tem que ter um conhecimento sobre o tipo de literatura que ela está acessando ali. E o que acontece muitas das vezes é que as pessoas leem a Bíblia sem o devido preparo. E isso é perigoso, porque pode levar a interpretações fundamentalistas. E aí que está o perigo, e aí que é onde surge a loucura. E não só no livro do Apocalipse, mas qualquer parte da Bíblia, quando interpretada de uma forma fundamentalista, ao pé da letra, desconsiderando o contexto histórico do livro, tende a dar interpretações descabidas, né? Então é importante a gente conhecer um pouco a exegese, que é a ciência bíblica, né? Eu vou dar um exemplo que não está ligado diretamente ao livro do Apocalipse, mas é para ilustrar o que uma interpretação fundamentalista pode fazer. Num dos trechos dos Evangelhos, se eu não me engano, segundo Marcos, tem uma parte que Cristo fala que quem cresce nele poderia pegar em cobras, em serpentes e que não morreria. Um determinado grupo nos Estados Unidos interpretou esse texto ao pé da letra e chegou à conclusão de que faria cultos com cobras venenosas porque não seria picado e não morreria. E o que aconteceu? O líder deles foi picado por uma cascavel, se não me engano, e morreu. Então, o que está escrito ali na Bíblia é mentira? É falso? Não. Mas a gente tem que ter uma interpretação adequada. Quando Cristo fala de cobras e serpentes, ele fala dos males desse mundo, né, dos perigos que são menores do que a graça de Deus. Então a gente tem que ter essa consciência. E uma recomendação que eu faço para quem está nos assistindo toda vez que você ouvir ou ter uma interpretação que é muito absurda, que é muito diferente, é bom consultar a igreja, é bom consultar outras pessoas, para que você não leve isso para frente. É sempre importante ter uma interpretação saudável das Sagradas Escrituras. Que aí eu acho que tudo que você falou já respondeu um pouco a pergunta que eu ia fazer depois, que por isso eu resolvi antecipar ela, que deixar ela para depois, na verdade, que era qual a importância do estudo bíblico. Ou seja, então está muito ligado a isso que você está falando, né? O estudo bíblico, a importância dele é justamente para que você se aprofunde, para que você entenda, né, tenha um certo embasamento e não saia agindo de forma deslocada, né? Enfim, levando tudo ao pé da letra e aí condenando, fazendo uma série de coisas e muitas das vezes induzindo pessoas ao erro, né? Como a questão desse líder, por exemplo. Certamente, se ele era um líder religioso, tinha outras pessoas ali que o acompanhavam, né? Então você induz também outras pessoas a errarem e acaba colocando às vezes até em risco a vida dessas pessoas, né? Exatamente. E pode levar a um fanatismo que é perigoso. Então a gente tem que sempre buscar ter a informação correta para aí sim, conhecendo o contexto, conhecendo as informações básicas de cada livro, para ter uma interpretação correta. E aí sim ter os progressos espirituais, né, sociais, porque a Bíblia ela fala para tudo, né? Então é importante ter isso em mente. Entendi. Ô Carlos, a igreja tem preparado algum documento, né, algum material específico para esse mês da Bíblia que você queira citar aqui para as pessoas que estão nos assistindo acompanharem, procurarem as informações? Então, cada ano é estudado um livro, né? Se eu não me engano, esse ano é o livro da Carta de São Paulo aos Tessalonicenses, se eu não me engano. Então, mas sempre tem um material próprio. Específico. De cada ano. Ou as paróquias também
elaboram algo próprio, né? Acredito que aqui tem pessoas de outras paróquias, então tem que ficar atento. Mas é claro que a pandemia sempre tem muita limitação, né? Passa a ser muito online, né? É, Mas é importante sempre salientar que a Bíblia na sua casa, aberta no Salmo 91, em cima da televisão, não faz milagre sozinha. É preciso ler, é preciso estudar, é preciso ter interesse, né? Por fazer esse estudo bíblico, muitas das vezes, em família. Muitas vezes as pessoas ficam muito focadas de que para ler a Bíblia, né, para entender da Bíblia, para ouvir as Escrituras, precisa ir à igreja. E aí em casa a Bíblia fica aberta no Salmo 91, em cima da televisão. E ninguém passa por ela a não ser a poeira. Então que a gente, nesse mês de setembro, se esforce um pouquinho mais, né, para fazer a leitura das Sagradas Escrituras e aprenda dela e coloque também um pouco em prática aquilo que a gente passa a aprender. Carlos, eu quero te agradecer a sua disponibilidade, a sua boa vontade de ter vindo participar com a gente desse programa, desse bate-papo. As portas estão abertas para você, todas as vezes que você quiser voltar. Aproveita o momento, deixa um recado para o pessoal que está em casa, se você quiser deixar alguma mensagem, alguma coisa, fica à vontade. então eu agradeço o convite mais uma vez, agradeço essa oportunidade, me coloco à disposição sempre que necessário. E eu então aconselho a cada um de vocês, né, que está nos assistindo, que procure ter esse contato com a palavra de Deus. É sempre bom acompanhar o Evangelho do dia, fazer a leitura de a Lexio Divina, a leitura orante da Bíblia, que é um bom método também para entender melhor e procurar, né, ouvir a voz do próprio Cristo, a voz de Deus que está na Bíblia. Obrigado, viu, Carlos? Volte sempre, vai ser sempre um prazer ter você aqui conversando com a gente. Gente, eu agora continuo aqui com um recado muito importante para vocês. O nosso recadinho institucional, aquele que fala um pouquinho de quem nós somos, o que nós estamos aqui fazendo, porque nós viemos desse mundo. Então, acompanhe aí o recadinho e daqui a pouco a gente volta e tem continuação do programa. Olá! Para você que não nos conhece, vamos nos apresentar. Fundado em 2018, o grupo Arte em Missão tem como principal objetivo a evangelização. Mas ao longo de nossa caminhada, adquirimos experiências e resolvemos ampliar as nossas atividades. E hoje desenvolvemos atividades religiosas e sociais. Com uma gama diversificada de projetos, atingimos crianças, jovens, adultos e idosos. Nossos espetáculos teatrais visam a evangelização e o despertar crítico para as questões sociais que nos cercam. Somos um grupo totalmente acolhedor e ecumênico. Se você acredita que pode contribuir ou tem interesse em aprender e somar, venha fazer parte desse projeto. Bom, nós estamos de volta e a gente já volta falando sobre esportes, especificamente falando sobre as Olimpíadas. Bom, recentemente, né, nós tivemos as Olimpíadas que aconteceram em Tóquio. Elas estavam previstas para acontecer em 2020, né, mas, enfim, toda aquela questão da pandemia. Elas aconteceram agora em 2021, as Olimpíadas de Tóquio, e foi muito bacana, eles seguiram ali, né, alguns protocolos de segurança, etc, etc. Bom, os Jogos Olímpicos, vamos entender primeiro sobre Olimpíadas. Os Jogos Olímpicos têm esse nome porque se referem a uma cidade da antiga Grécia chamada de Olímpia, na qual eram praticados jogos esportivos nos momentos de trégua entre uma guerra e outra. Tal prática também estava associada a rituais religiosos. Bom, nós convidamos o ginasta, né, o ex-ginasta Bruno Martini, para conversar com a gente aqui do programa Vida e Missão. O Bruno é trampolinista e mora em Barra Mansa, representou o Brasil em 2 Jogos Mundiais. Em 2011, ele foi medalha de ouro no duplo mini trampolim do Campeonato Mundial de Ginástica de Trampolim. E em 2013, ele foi medalha de ouro nos Jogos Mundiais no duplo mini trampolim. Então, nós convidamos ele para dar uma entrevista exclusiva aqui para a gente, falando sobre como foi para ele, né, participar desses jogos, né? Como foi ter essa experiência de ganhar medalhas de ouro, representando o país e, sobretudo, obviamente, representando a cidade, né? Trazendo orgulho para a cidade aonde ele mora.
Então a gente vai acompanhar agora essa entrevista exclusiva que nós fizemos com ele, falando sobre esporte, falando sobre ginástica, enfim. A ginástica que é também um dos esportes que estão aí envolvidos dentro da grade das Olimpíadas. Então, vamos acompanhar essa entrevista e já já a gente volta. Fala galera, e aí Matusalém, tudo bem? Aqui é o Bruno Martini, ex-ginasta, né? Daqui da cidade de Barra Mansa. É um prazer estar aqui falando um pouquinho da minha história dentro da ginástica para todos vocês. Minha vida sempre foi, graças a Deus, de muitas vitórias, né, na ginástica. Além dessas outras duas, né, que a gente já comentou, do World Games, né, em 2013 e a do Mundial em 2011, eu tive, graças a Deus, inúmeros títulos, né, importantes na carreira, como Campeonato Nacional, Campeonato Estadual, Campeonato Pan-Americano, Campeonato Sul-Americano. Graças a Deus, minha vida sempre fui muito bem recompensado aí nos resultados. Bom, na verdade eu não descobri, né? Foi a ginástica que me descobriu. Eu tenho duas irmãs mais velhas, né? A Paula e a Fábia. E a gente estudava no Verbo, no Colégio Verbo Divino em Barra Mansa. E elas, por criança mesmo, né? Procurarem uma atividade para fazer, minha mãe as colocou na ginástica. E eu era mais novo, eu sempre ia buscá-las na ginástica. E eu não tinha idade ainda para começar, né? Então eu ia, quando chegava lá para buscá-las, eu brincava nos colchões, ficava lá pulando, assim como qualquer outra criança, né? E aí numa dessas indas e vindas aí de buscá-las, a professora na época perguntou, por que você não deixa ele, quando ele completar 4 anos, por que você não coloca ele na ginástica para ver se ele vai gostar, se ele gostar ele fica. E aí minha mãe, quando eu fiz 4 anos, viu, me matriculou, e aí eu comecei e nunca mais parei. E as minhas irmãs desistiram e aí eu continuei. Não, a minha família sempre foi assim muito do esporte mesmo, né? Eles sempre incentivaram, tanto eu quanto minhas irmãs, a praticarem esporte, né? E eles super me apoiaram, Eu costumo falar que se não fossem eles me apoiando por trás de mim, eu não seria nem metade do que eu fui, né? Então é isso, minhas irmãs, meus pais, meus avós, meus tios, primos, todo mundo sempre me ajudou muito, né? A chegar onde eu cheguei. Eu treinei muitos anos, né, num projeto em Piraí, né, que era um projeto social. E lá a gente não tinha muitas condições, né, na época, né? No início, a gente tinha muitos colchões furados, tinha telas inadequadas, aparelhagem muito ruim, mas a gente nunca deixou que isso fosse um empecilho para a gente crescer, né? Então a gente trabalhava como dava, entendeu? Dentro lá do limite do aparelho a gente trabalhava fisicamente, a gente pensava, já que o aparelho não é tão bom, nós vamos ficar mais fortes, vamos ser mais fortes para aguentar e para treinar mais, entendeu? Então, eu sempre tive muita dificuldade em relação a isso, em treinar em aparelhos bons, né? Mas isso nunca foi um empecilho para a gente sonhar alto. Olha, já investiu menos, né? Eu acredito que hoje em dia a cabeça aí está um pouco mais aberta para o esporte, né? E a gente tem aí alguns centros de treinamento, tô falando do ponto de vista da ginástica, né? A gente tem alguns centros de treinamento com uma aparelhagem melhor, mais bem equipados. Então, acho que as crianças de hoje em dia já estão assim num patamar elevado, né? Da época que eu era criança, vamos dizer assim, né? Já pegaram uma carninha melhor, assim, vamos dizer. Foi uma emoção indescritível, né? Eu, na minha vida de atleta, a gente passa aí por algumas competições que a gente fica um pouco mais nervoso ou outro. A gente passa por desafios de ter que fazer um salto ou outro mais complicado na carreira.
carregar a tocha, eu falo que foi uma emoção indescritível. Eu vi as pessoas, o clamor das pessoas querendo ali você ali e te dando tchau e querendo te abraçar. Então foi uma emoção assim muito diferente, que eu acho que eu não vou sentir nunca mais. A mensagem que eu deixo é que se é realmente o sonho dele, se é o desejo dele, que ele lute, que ele não só como um atleta, né? Qualquer criança que tem algum sonho, que queira ser alguma coisa, que ela vá atrás do sonho dela, que ela busque, que ela lute, independente das dificuldades ou não. Ela tem que ser determinada e ir atrás dos objetivos dela. E espero que essa pontinha incentive aí vocês a continuar aí dentro do esporte e que saiam muitos outros campeões aí desse projeto, tá bom? Grande abraço aí, valeu! Fala, galera! Bom, vocês viram aí que entrevista bacana, né? Eu quero agradecer muito ao Bruno por ter topado, né, esse desafio de participar com a gente do nosso programa, de dar pra gente aqui essa entrevista. O Bruno já é conhecido, né, meu e da minha família já tem um tempo. Minha mãe, inclusive, foi babá dele, acompanhou aí um pouquinho, né, da trajetória dele, essa trajetória de sucesso. Quero agradecer pela entrevista, pela participação aqui no nosso programa. Você, sim, é motivo de inspiração, né, para muitas crianças, né, para muitos jovens da cidade. Um exemplo de sucesso, um exemplo de alguém que venceu, que correu atrás dos seus objetivos, que não desistiu. A gente, lá quando teve as Olimpíadas aqui no Brasil, né, e a gente teve a passagem da tocha olímpica aqui pela cidade de Barra Mansa, eu acompanhei a passagem da tocha, apesar de ser, era um pouquinho mais novo, né, um pouquinho mais novo. Acompanhei a passagem da tocha, foi um momento muito bonito. A gente teve a alegria de ter o Bruno, né, conduzindo a tocha, visto que na época foram escolhidas algumas pessoas que nada tinham a ver com esporte na cidade, coisas da política do país, né? Infelizmente, foram selecionadas algumas pessoas que não tinham nada a ver com esporte, enfim. E aí a população de Barra Mansa, nesse momento, reconheceu o Bruno como filho da cidade, como ginasta que trouxe orgulho para a cidade, e clamou e fez um oquizumba danado para que ele carregasse a tocha, e ele carregou. Eu acho que esse é o reconhecimento da cidade, dizendo que você é um filho amado, um filho querido, que trouxe muito orgulho para a cidade. Então, muito obrigado por sua boa vontade, por participar aqui conosco, por nos conceder essa entrevista. Espero que muitas pessoas assistam e que verdadeiramente o seu testemunho sirva aí de incentivo para muitos outros jovens, né, que estão aí nos pequenos projetos, dentro das escolas, nas associações de moradores, iniciando esse trabalho. Então, muito obrigado, que Deus abençoe. Você hoje já é ex-ginasta, mas para a cidade de Barra Mansa sempre será um grande ginasta, talvez o maior ginasta que essa cidade já teve. E aí, eu saio desse momento falando de esportes e entro num outro momento, que é o momento do recado. A gente tem um recado para você, importantíssimo, que você não pode perder, que é aquele recadinho que a gente dá toda semana, mas para você não esquecer. Quem vai te dar esse recado é o Marcos. Marcos tem um recado para você. Fala aí, Marcos. Boa tarde a você. Eu sou o Marcos, alguns já devem me conhecer. Eu estou passando aqui para deixar um recadinho para vocês, que é para vocês participarem do Terço da Misericórdia com a gente. É toda segunda, quarta, sexta, às 3 horas da tarde, às 3 horas, às 15 horas. É para você participar do Terço da Misericórdia com a gente, aqui no canal do Grupo Arte em Missão. Esse terço que tem renovado a vida das pessoas, que tem sido uma companhia para muitas pessoas na tarde, uma companhia gostosa, né? Que está rezando, está evangelizando, sendo evangelizado através do terço. É muito bom. Eu estou aqui, mas nem sempre sou eu que estou conduzindo o terço, mas quando eu não estou conduzindo, eu estou acompanhando. Então eu quero que você também tenha a mesma experiência. Então não se esqueça, toda segunda, quarta e sexta, às 15 horas, no canal do Grupo Arte em Missão, tem o Terço da Misericórdia e você é o nosso convidado. Até lá! Boa tarde a você. Eu sou o Marco.
Bom, voltamos do nosso recadinho, que é aquele recadinho do terço, que você sabe da importância de rezar o terço com a gente, né? Todas segundas, quartas e sextas, às 3 horas da tarde. E agora eu vou para um bate-papo com uma galera muito bacana da Pastoral Familiar. Vou conversar com a Jane, vou conversar com o Fernando. Eles vão falar um pouquinho pra gente dessa experiência. Afinal de contas, o mês de agosto foi o mês também dedicado à família. E aí eu recebo eles nessa tarde pra gente conversar um pouquinho. Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso programa. Que alegria receber vocês aqui. Vocês foram muito bem indicados, viu, para estar aqui conosco nessa tarde. E aí eu já começo perguntando para vocês o seguinte. Vocês são da Pastoral Familiar, e a Pastoral Familiar ela é dividida, né, pelo que você me falou lá, em três setores, né? Vocês são do setor da imediata, é isso? Sim. Explica pra gente assim, um pouquinho o que são esses 3 setores. Sim. A Pastoral Familiar, ela é uma pastoral muito grande, né? Orgânica, né? Orgânica. Então, seria muito difícil uma única equipe dar conta, né, de administrar todos esses trabalhos. Então, dessa maneira, foi dividido em setores, né? O setor remoto, próxima e imediata. E cada setor fica responsável por um determinado trabalho, né? Então, nós temos a equipe remota que muitas vezes, né, faz os trabalhos com crianças, adolescentes, a catequese, tem um trabalho em conjunto aí nas comunidades. A próxima que trabalha muito com a gente, da imediata, na catequese matrimonial, né, que às vezes muitos ainda conhecem como o antigo curso de noivo, mas a gente hoje fala catequese matrimonial. E nós da imediata, que trabalhamos nessa formação dos casais que estão se preparando para o matrimônio e acompanha. A gente costuma dizer que a gente leva eles até o altar, porque a gente acompanha eles durante até mesmo o dia, a data da cerimônia. Entendi. E aí todos os casais, vamos dizer assim, todos os casais que vão casar passam por vocês, né? Passam pela Pastoral Familiar. Sim. E aí vamos lá, por que os casais têm que fazer o curso de noivo? Qual a importância do curso de noivo para esses casais? Dentro aí dos documentos da igreja, né, tem toda uma preparação, uma catequese, né, que é a catequese matrimonial, para que a gente possa expor para esses noivos que venham buscar aí o sacramento do matrimônio, quais são os documentos que a igreja nos dispõe, quais são as etapas que eles têm que se preparar para o matrimônio. E todo esse passo a passo, nós aí da equipe da próxima e nós da imediata, tem uma sequência catequética que trabalha esses temas para o ensinamento aí dos noivos. O matrimônio ele é um sacramento, né? E assim como todos os outros sacramentos também tem uma preparação, né? As crianças fazem catequese para receber o sacramento da Eucaristia. O batismo, né? Existe também toda uma preparação para uma criança receber o batismo. A mesma coisa é o matrimônio, né? É um sacramento que o casal vai estar recebendo e por isso precisa dessa formação, um momento para a gente parar, refletir, pensar em vários assuntos, tanto na parte de espiritualidade, quanto de assuntos assim, bem do dia a dia, que o casal vai estar enfrentando. Quer dizer, é obrigatório, então, não dá para pular essa etapa. O casal Não. que quer casar na igreja, não tem como pular essa etapa, chegar Não. lá e falar assim, tem que fazer. Faz O parte casal, do ele rito. pode fazer o curso numa igreja e casar em outra? Pode fazer, Da Igreja mas Católica. na Sim. Igreja Católica, e aí ele tem lá toda uma documentação que ele tem É que importante dizer isso, tá, pegar gente? Não dá e pra fazer o curso fazer. na igreja católica. Em casar E vice-versa, Não. tá vendo? Não dá pra você fazer o curso lá na igreja evangélica e depois... Porque são questões completamente diferentes. Sim, Até a doutrinação sim. completamente diferente, né? De uma coisa para outra. Mas pode, por exemplo, tem vários casais que às vezes faz a catequese matrimonial com a gente aqui na Paróquia Santa Cruz e pegam a transferência para ir casar na Santo Antônio ou em outra comunidade, em outra igreja. Porque Pode. isso essa catequese é diocesano, tem toda uma orientação da CNBB. Então isso Não é tem- específico de cada igreja, Não, né? tem a- todo geral. um direcionamento que traz e converge para o mesmo tema.
O que é o casamento religioso com efeito civil? Explica para quem está em casa querendo casar, o que é o casamento religioso com efeito civil? Na verdade, são, né, as duas maneiras. Nós temos o casamento religioso e nós temos o casamento no civil. Alguns casais optam por casarem separados, vão lá no cartório, às vezes até em dias diferentes, fazem o civil e tem uma outra data para o religioso na igreja. E tem casais que optam em casarem juntos, no mesmo momento. Então tem toda a cerimônia religiosa e no final aquela assinatura dos documentos tem ali os documentos também para o casamento no civil. Então é nesse sentido, né? Porque é feito os dois no mesmo momento. Quer dizer, não são dois casamentos diferentes, é a mesma coisa, porque um não anula o outro, né? Só complementa, na verdade. O que tem que ficar claro é a pessoa ter isso em mente quando for fazer a busca, tanto na igreja quanto no civil, para ter isso já direcionado, que a documentação é diferente. Porque muitas das vezes acaba sendo até mais fácil, né? Você já vai fazer toda aquela preparação para a igreja, às vezes é mais fácil que ter que ir um outro dia, né? No cartório. Mas aí por praticidade, às vezes, mas é do casal, também. às vezes opta, né? Tem alguns casais que, né, como a gente trabalha, tem alguns casais que às vezes já vivem juntos, já têm uma convivência juntos e buscam só a santificação, né, receber realmente o matrimônio, e que às vezes já foram casados, já são casados no civil, aí só querem o religioso. Entendi. E aí fazem o religioso. E aí vem aqui, tem uma pergunta, a produção às vezes coloca umas perguntas aqui meio que é para deixar vocês bem encabulados, mas vamos lá. O que acontece quando um dos noivos, né, não é católico, mas quer casar na igreja católica? É comum, sabia? Não é tão difícil não. Já tivemos bastantes casos assim, né? Mas isso é até um dos assuntos que é comentado também na catequese matrimonial, que segundo toda a documentação, a catequese da Igreja Católica, quando faz parte de uma outra doutrina religiosa, aquele da religião católica, ele assume a responsabilidade de catequizar o companheiro, o esposo ou a esposa que é de outra doutrina. Então, assim, isso tudo é trabalhado também, é muito esmiuçado na catequese, que é uma responsabilidade que aquela pessoa, né, o noivo ou a noiva que faz parte da Igreja Católica, assume esse compromisso, né, de estar aí orientando, ajudando nessa caminhada com o esposo ou a esposa de outra doutrina. Até porque no próprio batismo também a gente tem essa questão, né, assim, dos padrinhos não poderem ser de outra religião, porque aí fica realmente sem sentido, né? No batismo é um pouco diferente, porque o padrinho ali, ele é responsável para dedicar ali aquela criança a seguir a doutrina. Ele tem essa responsabilidade. Então, assim, a gente não tem como você delegar uma responsabilidade para uma pessoa que não acredita na nossa fé cristã. Sim. Então, é um pouco mais difícil. No matrimônio, já são pessoas adultas e cientes daquilo que eles estão fazendo, cientes daquela decisão, daquele sacramento. E na Igreja Católica, hoje não é só mais o padre, né, que faz casamento. Sim. Como que é essa questão de celebrante? Quem pode celebrar um casamento na igreja? Hoje, na diocese, a gente tem aí, por direcionamento, basicamente quem pode se realizar são os padres e também os diáconos, que são aí direcionados e são capacitados para fazerem aí a celebração do matrimônio. No momento são só eles. Há algum tempo atrás os casais faziam, né? Sim. E aí agora não fazem Tinha mais. os ministros, né? Eles que eram... chamavam de testemunha qualificada. Né? Quando nós nos casamos, há 16 anos atrás, foi um casal que celebrou a nossa cerimônia. Mas hoje em dia não tem mais essas testemunhas qualificadas. Ou é o padre ou são os diáconos. Mas o principal quem realiza o matrimônio, quem realiza ali o sacramento, são os noivos. A gente tem esse que a gente até brinca, né? Assim, faltou madrinha, faltou não sei quem, tal. Mas assim, se faltar os noivos,
não tem casamento. Às Às vezes a gente fala muito isso também na catequese, Exato. né? Às vezes chegam alguns casais que falam assim, eu quero casar com o padre, eu quero casar com o padre. Não, a gente não Casal são os casa com o noivos. padre, né? O padre ali, o padre, o diácono, ele é mais uma testemunha daquele sacramento que o casal vai assumir. Então, por isso que a gente diz, tem as testemunhas, mas quem realiza o casamento é o próprio casal. É uma questão muito de tradição, né? Assim, eu trabalho com cerimonial e a gente vê muito isso, assim. Às vezes a noiva fica, ai, mas você tem que esperar fulano chegar, porque se fulano não chegar, não sei o que, não sei o que, às vezes já tá todo mundo ali e tem um frisson, às vezes, por causa de uma ou outra pessoa, quando na verdade, no fim das contas, quem mais importa já tá ali muitas das vezes, né? Que é o noivo, que é sempre o primeiro a chegar e fica ali recepcionando todo mundo, né? E ela, quando chega, que é quem realmente vai fazer o juramento, é quem vai fazer essa confiabilidade, né? Um no outro. E aí, já pegando esse gancho, para perguntar para vocês o seguinte, a gente tem, como eu trabalho com noivas também, eu sei que tem algumas que às vezes quer fugir à regra, né? As músicas na cerimônia. Pode ser uma música um pouco mais moderna? Como é que é isso? Pra gente, nós temos essa responsabilidade de direcionar e educar os casais para eles entenderem o porquê. E pegando os documentos, pegando ali o sacramento do matrimônio, ali eles estão perante a um sacramento, perante uma liturgia que está sendo lida, que está sendo ali proclamada, e com isso não faz sentido ter uma música que não tenha ali o contexto por aquele momento. Então a gente reforça na catequese que as músicas, elas fazem parte ali daquele sacramento e precisam estar dentro daquilo que a gente está fazendo e está de acordo com a nossa fé cristã. Eu tenho que ter essa responsabilidade perante ao sacramento que eu estou realizando. Então, é recomendado e não temos como deixar brechas de não ser músicas que sejam nossa, católica, que vão ali auxiliar aquele momento do sacramento. Uma outra pergunta importante, que às vezes tem gente que está em casa e fica sempre com essa dúvida. A pessoa já foi casada na igreja uma vez, né? Então ela já foi casada no religioso uma vez. Ela pode casar de novo? Não. Perante a igreja, não você existe pode... divórcio, né? A igreja católica, né? Perante Deus, né? A lei de Deus, não existe o divórcio. Então, o casamento na igreja católica, ele é indissolúvel. Um outro assunto que a gente trabalha muito na catequese matrimonial, ele é indissolúvel. Então, uma vez casado na igreja católica, está casado, né? Ele não... Óbvio, existem casos, né, que aí tem todo um processo, vai até para o Vaticano, né, análise. É para fazer a anulação, né? Para fazer a anulação do casamento. Mas... a não ser a questão da viuvez. Ou se ficou viúvo, aí sim pode casar na igreja católica. Mas se foi um divórcio, né, uma separação, não pode casar a segunda vez. Casamento fora da igreja existe? Casamento católico fora da igreja Também católica. não. Eu quero fazer um casamento, eu quero casar num sítio, não sei na onde. Não dá. Não. Na nossa igreja católica, todos os matrimônios são realizados dentro da igreja. Porque tem muita gente que muitas das vezes quer casar, né? Mas eu quero fazer num sítio, não. Para o casamento, é obrigatório, né, ser numa missa? Não necessariamente. Pode ser só celebração do casamento. Sim. Existem, né, já fizemos, e foi o mês passado aqui na própria Nossa Senhora Aparecida, nós tivemos um casamento com missa, mas muitas das vezes os casamentos são realizados fora da missa. E aí é bacana também, porque na verdade o casamento aqui foi com missa, porque a noiva me parece que também não tinha primeira Eucaristia. Exato, Ele recebeu os dois ela sacramentos. recebeu 2 sacramentos, né? Isso. E aí aconteceu a missa por conta do rito também, né? Sim. Que se celebra. A pessoa tem um filho, pode casar na igreja? Já tendo filho antes do casamento?
O filho é um impedimento? Não, como não, você jamais. já foi casado pra Não. Até trazendo um pouco esse tema, acho que muitas pessoas vêm a buscar aí a pastoral, a buscar o matrimônio, para estar dentro aí do que a nossa fé cristã nos direciona, que é estar de acordo com o sacramento, que é o sacramento do matrimônio. Algumas pessoas lá atrás não puderam, por algum empecilho, mas hoje algumas vêm nos buscar, às vezes muitos até não têm muito acesso ou não querem fazer aquela coisa gloriosa, quer fazer um negócio mais simples, mas não fugir do sacramento. Temos a questão da realização no próprio Santíssimo, né? Que é o que a gente chama de santificação do matrimônio. Que é válido também. Que é uma cerimônia muito restrita, na verdade, só o casal. Agora, com essa questão da pandemia, se tornou até muito mais comum, porque antes os casais tinham muito essa ideia de que para casar tinha que gastar muito dinheiro, porque tinha que ter, né, aqueles enfeites todos na igreja, muito glamour, música, a pandemia vem também, né, para poder dar ensinar a gente, que não né? tem essa necessidade. Então, assim, e isso é uma coisa que a gente sempre falou, mas eu acho que com a pandemia, nesse ponto, né, por não poder ter, obrigadas até, né, a se adequar. Tem muitos, desde que a pandemia começou, a gente ficou um tempo sem ter casamento nenhum, né? As igrejas não estavam autorizadas a realizar, mas assim que foi liberado, né, nós temos acompanhado muitos matrimônios que estão sendo feitos assim, né, no Santíssimo, a presença do padre ou diácono, e praticamente os padrinhos e os pais que participam, cerca de 15, 20 pessoas no máximo. E fica linda, a cerimônia é muito bonita. Não perde a essência. Não perde e a o principal, que é o sacramento. Exato. E fica muito bonito. Pergunto para vocês, qual o conselho que vocês dão? Aliás, conselho que fosse bom, a gente já fala isso, né? Conselho que fosse bom, ninguém dá, vendia. Mas qual o conselho que vocês dão para quem vai se casar, né? Para quem quer se casar? Qual o conselho que vocês dão como casal para quem está aí pretendendo esse projeto, construir esse projeto familiar? Bem, isso aí, é difícil, né, dizer assim, né, mas pelo que a gente, né, diante do nosso trabalho, que a gente realiza junto à pastoral, e até a nossa vida mesmo, né, enquanto casal, nós acreditamos assim que o matrimônio é um sacramento, assim como todos os outros, muito importante. E que o casal precisa estar muito consciente desse importante passo que vai estar dando, né? Que vão estar dando perante Deus, né? Perante a igreja. Então, que se preparem, que busquem realmente, né? Com calma, sem pressa, sem correria, mas está buscando realmente esse aprofundamento, esse momento de reflexão, para que possam juntos estarem tomando a decisão mais consciente desse momento, para dizer esse sim, né? E poder começar essa nova vida a dois aí, que é cheia de desafios, não é fácil, mas que tende assim a trazer também muitas bênçãos para a nossa vida, né? E procurem seguir as etapas, namoro, a conversa, o diálogo, para que tomem decisões juntos, é o primordial. É uma construção diária, né? Assim, não tem receita de bolo, não dá para dizer assim, olha, faz por esse caminho que dá certo. Exato. Porque são duas pessoas diferentes, né? Tentando fazer coisas em comum, que é algo assim muito complicado. Envolve mais de duas pessoas, já passa a ser difícil. E aí depois vem os filhos, precisa de paciência, enfim. Exato. Então, realmente isso, olha, não pulem as etapas, tá? Façam tudo de acordo, se conheçam, né? Porque eu acho que o mais importante é isso, é você ter a certeza realmente de que aquilo é o que você quer pro resto da vida. Exato. É indissolúvel. É indissolúvel. É pro resto da vida. Olha, eu quero agradecer vocês pela presença e aí agradecendo vocês, eu quero aproveitar e mandar um abraço pro Zé Horácio, pra Carmelita, né? Que são os coordenadores aí gerais, né, da pastoral. Sim. Entrei em contato com eles também, falando que ia convidar vocês, eles falaram, não, pode, vai estar super bem representado, então muito obrigado a vocês dois pelo carinho, né, e também por todo esse trabalho que fazem conduzindo a pastoral. Obrigado vocês por terem aceitado o convite, obrigado pelo carinho, pela presença, que Deus abençoe, né, cada vez mais vocês, a família e a pastoral, para que ela continue sendo aí esse caminho, né, esse canal de graça
entre a igreja e os casais que estão chegando para o matrimônio. A gente gostaria de agradecer o convite, né? Poder vir aqui representar a pastoral, uma pastoral muito linda, né? E gostaríamos também de dar um recadinho, né? Que agora, nesse mês de setembro, nós vamos estar, já está até acontecendo o período de inscrição para a nova turma da catequese matrimonial, que vai estar sendo iniciada agora em setembro e outubro, vão ter alguns finais de semana para essa catequese. Então, os casais que tiverem interesse, que estão aí se preparando para assumirem o sacramento do matrimônio, podem estar procurando a Cristina lá na paróquia, na secretaria. Vai até dia 3 agora, sexta-feira, o período de inscrição, para que possa estar, né, já participando junto com a gente dessa formação. Tá ótimo. Gente, muito obrigado. Eu que agradeço. O programa de Portas Abertas, voltem sempre. Todas as vezes que Obrigado. vocês quiserem, Muito vão ser obrigada. muito bem-vindos, viu? Muito obrigada. E eu vou encerrando aqui com esse gostoso bate-papo com a Jane e com o Fernando, dizendo a vocês que mês que vem a gente está de volta. Eu sei que vocês ficam tristes porque o programa é todo mês, mas fiquem tranquilos que mês que vem a gente está de volta com muito mais assunto, com muito mais bate-papo, coisas interessantes para vocês ficarem sabendo. Foi um prazer enorme passar essa tarde aqui com vocês. Ó, eu quero saber depois se vocês fizeram a receita do bolo, viu? Da broa de fubá. Quero que vocês deixem aqui nos comentários para ver se deu certo ou não. Beijo grande para vocês. Fiquem com Deus, que Deus abençoe e até o próximo programa.